Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Iremos fazer agora um curso sobre Introdução ao Mercado de Ações. E para falar sobre esse curso, eu gostaria de fazer uma apresentação que eu costumo chamar de Mitos do Mercado de Ações, o, o Mythbusters do Mercado de Ações. Mythbusters é uma série da Discovery muito bacana, que são caçadores de mitos, e nada melhor para começar do que falar sobre mitos. Porque muito que se fala no mercado de ações são mitos. E com esse vídeo eu gostaria de quebrar alguns mitos como esses, e mostrar que o mercado de ações é um investimento fácil, acessível a todo brasileiro, e todo brasileiro mesmo, aquele que ganha salário mínimo, pode sim investir R$ 10 ao mês ou por aí, e começar ou R$ 30 ao ano, alguma coisa assim, e começar no mercado de ações. Por quê? Porque no mercado de ações você consegue uma riqueza muito grande, e esse é o grande motivo que os Estados Unidos é um país tão rico e o Brasil é um país tão miserável. Como é que eu fundamento isso? Com essa pesquisa que eu mostro agora, que é o total retorno dos investimentos durante 200 anos no mercado americano. A gente vê que o mercado americano, nesse gráfico aqui, os estoques são as empresas. E não uma empresa, mas sim um grupo de empresas. Aqui dentro tem muita empresa ruim. E mesmo assim, bonds e bills é o tesouro direto. Não o tesouro direto, mas a renda fixa em si. E a gente viu que a renda fixa americana saiu de $1 há 200 anos para $1.000, que é alguma coisa. Se a gente olhar ouro, praticamente manteve o valor, e o dólar perdeu valor depois de 1930 por deslocar, não ter mais o dólar lastreado em ouro. E com isso veio a inflação. E vai perdendo o valor do dinheiro a cada ano. Mas se a gente olhar para as empresas, elas saíram de $1 para $750 mil. Um retorno extremamente maior do que a renda fixa. Então, isso mostra que, ao longo do tempo, se a gente investir em ações, a gente vai ter esse retorno muito maior do que o retorno que a gente teria botando na poupança ou em alguma renda fixa. Mas aí pode vir a dúvida, poxa, mas e os riscos de investir em ações? O que acontece é, se a gente investe em ações no curto prazo, que aqui nesse gráfico mostra o risco, o aumento do risco, de 0 a 20% de risco, e o tempo que a gente investe. Se a gente investe um ano, é um super curto prazo, o risco histórico das ações, que aqui está em preto, é muito maior do que o da renda fixa. Mas, que é aqui nessas outras duas cores, cinza e cinza claro. Mas se a gente for andando com o tempo, quando a gente passa aqui de 17 anos, a gente vê que as ações têm um risco menor do que a renda fixa. Por quê? A renda fixa tem a inflação. E as ações, elas se protegem muito mais da, da inflação do que a renda fixa. Então, se a gente está pensando em investir a longo prazo, para uma aposentadoria, então esse longo prazo seria mais do que 17 anos, então as ações seriam o mecanismo mais seguro que existe. E uma outra coisa a se considerar, por exemplo, a gente faz uma aposentadoria e investe por 30 anos. Eu vou pagar 30, 35 anos, pagando lá grande parte do meu salário, e depois eu vou receber um pequeno salário. Nas ações você pode investir o mesmo valor ou até menos e ganhar muito mais. E o principal, ficar contigo. Não só ganhar renda, mas aquele montante principal não fica com o governo, ele fica contigo, você pode passar para o seu filho, e com isso a sua família vai ficando cada vez mais rica. Mesmo comprando no pior momento, ao longo prazo, as ações se mostram muito mais rentáveis.
O que acontece é que as pessoas falam assim, qual é o momento de compra? Vamos supor, isso aqui é o gráfico 2000 do Brasil, né? E a gente vê que aqui foi a crise de 2008, onde as ações caíram muito. Mas mesmo se você tivesse comprado aqui, no pior momento, que é onde elas estão mais caras, no longo prazo não teria problema. Por quê? Essa mesma caída aqui teve várias vezes. E conforme o tempo vai passando, essas quedas que são grandes no momento vão se tornando irrelevantes no passado. Então, mesmo você comprando antes da crise de 1929, por exemplo, no longo prazo, isso não vai fazer nenhuma diferença. No longo prazo não vai fazer nenhuma diferença, o ativo vai gerar valor e vai dar um ótimo retorno. A mesma coisa aqui nesse outro gráfico, mostrando que aquela crise imensa, talvez aqui seja de 87, não é nada ao longo prazo. O que acontece quando a gente investe em empresas boas, que é o foco desse curso? Não só investir no mercado de ações, mas investir em empresas boas. Isso aqui é um gráfico do Itaú, que é uma empresa muito bem administrada, e a gente vê que ele teve várias oscilações, mas ao longo prazo ele saiu de R$ 1 e agora está valendo quase 30. Então é um crescimento muito bom ao longo tempo, uma taxa que não se conseguiria em nenhum outro investimento. Então traria uma riqueza muito grande para as famílias ao longo prazo. Mas uma coisa que pode acontecer com a gente é a oscilação do preço. O preço, ele tem um papel que afugenta muito as pessoas, porque o renda variável ela fica variando de para cima e para baixo, então isso acaba atrapalhando muito o investidor. Ele fica com medo. Quando está em alta, ele acha ótimo e quer comprar cada vez mais, mas em baixa ele começa a ficar nervoso e vende tudo. Esse ciclo sempre acontece. O que a gente tenta passar aqui nesse curso é que a gente compre sempre, não importando o preço que estiver. A gente sabe pelo fundamento que ao longo prazo ela vai crescer, então a gente vai comprando em todos os momentos, mesmo momentos de altas, mesmo momentos de baixas. E com isso a gente vai conseguir um preço médio interessante. Porque a importância da gente entender um conceito que é os juros compostos. Os juros compostos, eles nos ajudam a maximizar nossos retornos. Então, é muito importante comprar e reinvestir o dividendo, reinvestir os proventos, para que hajam juros compostos e o nosso capital, ao longo prazo, cresça exponencialmente. No começo, ele demora, como mostra aqui. A foto está um pouquinho menor, mas no começo ele demora e a gente não vê o resultado. Mas quando ele cresce exponencialmente. Então, por isso que o retorno ao longo prazo é interessante. No começo a gente vai investir pouco, mas depois vai crescendo bastante. Se a gente passa essas ações para os nossos filhos, eles vão ter um crescimento muito maior. O que eu costumo dizer é que a gente vai passar a primeira década e vai juntar lá, sei lá, de 1.000 a 100 mil reais, por exemplo. Mas na segunda já vai sair de 100 para 500. Na terceira já vai sair de 500 para 3 milhões. Nessa terceira década ele cresceu 3 milhões. Na primeira década ele cresceu só 100 mil. Por quê? Porque os juros compostos teve uma força muito maior no futuro. Outra forma de explicar os juros compostos é esse gráfico, que a gente mostra que no começo demora muito para crescer, ele cresce pouco, olha, deste ano para este outro aqui, cresceu pouquíssimo. Mas deste daqui para esse aqui já cresceu muito, a diferença é muito maior. E assim sucessivamente. Então a gente tem que ter sempre em mente que os juros compostos vão criar o verdadeiro retorno. E para que ele aconteça, ele precisa do tempo. Ele precisa do tempo para que ele possa acontecer.
Então tá, a gente já viu que investir em ações é uma coisa interessante. Agora a gente precisa entender quais empresas comprar e como comprar. O que eu falo é que a gente tem que gastar 30 segundos por ano por empresa. Se a gente gastar mais do que isso, a gente está perdendo tempo. Não que esses 30 segundos possam ajudar a gente a achar a melhor empresa. Não é isso, mas ele vai ajudar a gente a encontrar empresas ruins. Saindo de empresas ruins, o trabalho está feito a 50% feito. O trabalho está a 50% feito. E como é que se faz isso? Analisando alguns fatores da empresa. O primeiro, o patrimônio, que é o valor que o sócio tem. O segundo é o lucro e o terceiro é a dívida. Analisando esses três fatores, 50% do trabalho já está feito. O patrimônio tem que estar sempre crescente, o lucro sempre crescente, constante, e a dívida tem que estar equilibrada. Como é que eu sei se a dívida está equilibrada? Eu divido a dívida pelo patrimônio, ele não pode passar, eu diria, 50%. Mas 1% seria uma dívida razoável. A gente vê aqui uma empresa boa, como a Ambev. Em 2001, o patrimônio estava 3 bi. E agora, em 2013 está 43 bi. O que mostra que a empresa teve um crescimento patrimonial muito significativo e todo esse retorno vai para o acionista também. Se eu tenho um pedaço desses 3 bi, agora eu tenho um pedaço de 43 bi. Então, minha fatia é muito maior. A mesma coisa no lucro. Ele saiu de 800 bilhões para 11 bilhões. Então, teve um crescimento muito exponencial. E a dívida super controlada. Aqui, um pouco mais do que 1%, mas depois praticamente não existe dívida agora. 0,5%, e depois de 2007, 2006, praticamente não tem mais dívida. Então, é uma empresa que não tem dívida, gera muito lucro e o patrimônio está sempre crescendo. Então, é uma empresa extremamente bem administrada. O que acontece? Um imperativo. O lucro segue a cotação. Se o lucro em verde está sempre crescendo, a cotação também vai seguir atrás e vai crescer. Não importa o que aconteça. Não importa as notícias. Então, é esse o papel que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar empresas sejam bem administradas, que tenham lucro constante, que tenham um histórico bom de retornos. Você vê a empresa Ambev, ela nunca teve aqui, na empresa de 10 anos, prejuízo. Isso é fatal. Empresa com prejuízo, não invista. Invista em empresas que não tenham prejuízo, que tenham um lucro. A empresa pode ser um pouco mais cara, o preço pode estar mais caro, mas o valor que você vai receber é muito maior também. Então, você vai estar em empresas bem administradas, com lucros consistentes, e o retorno vai ser esse, o retorno vai ser o lucro crescendo exponencialmente ao longo prazo. A gente está aqui com uma taxa de crescimento do lucro de quase 30%. Isso é monstruoso. De comparar, a poupança ela rende 6%, e aqui está crescendo o lucro 30%. E o preço deve estar mais do que isso, então. Então, quando a gente voltou lá naquele gráfico que teve no histórico americano, falando que saiu de 1 para 700 mil, aquilo era um retorno de, em média, 6%. E 6% já produziu aquela riqueza monstruosa. Se a gente está falando aqui de 30%, então é uma coisa absurda. Empresas bem administradas dão um retorno muito maior. O que eu costumo dizer é que, por que perder tempo com isso? Por que perder tempo com o mercado de ações? Por quê? Porque quando a gente investe em mercado de ações e investe em empresas grandes, o retorno vai ser monstruosamente maior do que retorno em renda fixa. Renda fixa.
O que quer dizer que a nossa riqueza vai ser muito maior ao longo do tempo. E se a gente passa isso de pai para filho e monta uma família bem estruturada para passar isso, então a gente vê as famílias se enriquecendo muito, de geração em geração. E toda a nação enriquece. E é por isso que os Estados Unidos têm tanta riqueza e o brasileiro não. Porque lá nos Estados Unidos se investe, praticamente 50% da população investe, praticamente 100% da população investe, né? E aqui no Brasil apenas 1% da população investe. Então essa é a grande diferença. Uma outra coisa que eu queria falar é empresas, que pode acontecer, mas é muito raro, empresas que melhoram, estavam ruins e melhoraram. Por exemplo, Hering, uma empresa que começou em 2000, não começou, mas tem dados aqui, 2001 até 2005, era uma empresa ruim. Não dava lucro, dava prejuízo, patrimônio não crescia, a dívida estava extremamente alta, olha, 5, 80, 300, extremamente alta. O que foi feito de lá para cá? A partir de 2015, o lucro gerado foi, foi utilizado para pagar a dívida. Então, a dívida vem diminuindo, o patrimônio veio aumentando, e com isso a empresa se organizou, o que a gente chama de turnaround, ela melhorou. É muito raro já encontrar essas empresas, mas normalmente acontece. Isso é um exemplo bom para mostrar uma empresa que era ruim e passou a ser boa, passou a ser bem administrada. Hoje, não hoje, mas na época de 2013, não hoje 2018, mas na época de 2013, ela não tem mais dívida, praticamente zerou a dívida. Ela tem um crescimento de lucro muito forte e ela tem um crescimento patrimonial muito forte também. O que acontece? Na época que ela era uma empresa ruim, o lucro não dava lucro, a cotação era baixa. Quando ela começou a melhorar, a cotação seguiu o lucro. Então, ter sempre em mente esse imperativo. A cotação sempre vai seguir o lucro, no longo prazo. No curto prazo, tudo pode acontecer, mas no período de 10, 5, 10 anos, é impossível que uma empresa esteja dando lucros constantes durante 5, 10 anos e a cotação esteja durante 5 ou 10 anos baixa. A cotação sempre vai seguir o lucro. Então, por isso que é importante não olhar para a cotação e sim olhar para os lucros, para o fundamento da empresa. Agora, uma empresa mal administrada. OGX é uma empresa que sempre deu prejuízo, 2016, 2006 a 13, tem muita dívida e o patrimônio negativo. É uma empresa pré-operacional, ela ia começar. Não tem nenhum problema em investir nessas empresas. Normalmente é isso que acontece, a empresa não lucra, prejuízo mesmo, antes de operar. Só que o que acontece, essa empresa teve, na época, 50 mil sócios. E muita gente eu vi colocando uma boa parte das economias dela. E é o que acontece no Brasil. No Brasil, as empresas ruins têm muitos sócios. E as empresas boas, na grande maioria, têm poucos sócios. A gente vai falar um pouco mais sobre essa empresa, vai continuar esse curso no próximo áudio, no próximo vídeo, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre as outras empresas e como investir, procurando sempre essas melhores empresas. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.